Projeto a aprovar, revisão insana, parte 3. Nós vamos falar agora sobre a primeira parte aí de direitos humanos. Teremos outra live também para falar de direitos humanos, mas hoje com base em questões aí, a primeira parte de direitos humanos voltado para a Polícia Penal de Minas, beleza? O professor David Batista Cândido, projeto a aprovar, beleza? Vamos lá? Iniciar essa revisão? A primeira questão, ela diz o seguinte, olha só. Considerando... Deixa eu só abrir aqui o chat para me olhar. Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas particularidades linguísticas e regionais de uma maioria de países, assinale a alternativa incorreta. É questão da banca, tá? Os chamados direitos fundamentais devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena do instrumento ser chamado de Constituição, o instrumento chamado de Constituição perder o sentido da sua existência. Está querendo a incorreta, tem que lembrar desse detalhe. Hein? Os direitos humanos se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstos em costumes internacionais. Os direitos do homem versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, objetivamente vigentes, numa ordem jurídica concreta, são denominados de direitos fundamentais. Os direitos do homem são aqueles direitos positivados, que já ultrapassaram as fronteiras estatais para a proteção e ascendem o plano de proteção internacional. Qual é o gabarito disso aí, desse conceito de direito aí, galera? Qual é o gabarito aí que está querendo a errada, no caso? O que não é, né? No caso, o conceito correto aí, atribuída a questão aí. Uma questão um pouco mais complexa, e foi da banca, tá? Essa questão aqui foi da banca. Cadê vocês, galera? Rebouças foi de letra E. Rebouças está dizendo que a letra E. Se a prova lá da Polícia Penal de Minas fosse hoje, ele ia marcar a letra E. Alexandre falou que vai de letra C. Tá querendo aí a incorreta. Denis disse que vai de letra C. Alissa disse que vai de letra C. Erasmo. Arlete. Tá querendo a questão incorreta. Concurseira aí disse que vai de letra C. Concurseira disse que vai de letra C. Flávio disse que vai de letra C. Tá querendo a incorreta. Grande Zenilton está dizendo que vai de letra E. Lorena está dizendo que vai de letra E. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Galera, não adianta. Se eu falei direito do homem, não pode aparecer a palavra positivado. Não pode. Direito do homem é um direito não positivado, não escrito. Basta que você seja ser humano para ter. Gabarito possível é letra E. Vamos lembrar? Direitos humanos positivados, escritos na ordem internacional, a corrente positivista. Direitos do homem não positivados, não escritos. Basta ser um ser humano, justnaturalismo. Direitos fundamentais positivados, escritos na ordem interna do país. Beleza? Apareceu o direito do homem e apareceu a palavra positivado, tá errado. Como a questão queria a alternativa errada, gabarito é E. Gabarito é letra E. Beleza? Show? Tem que lembrar desse detalhe aí pro dia da prova. Isso aí tem que estar bonitinho no seu caderno, pô. Isso é o beabá aí da parte inicial de direitos humanos. Pode errar uma dessa aí, não. Beleza? Primeira coisa na prova, escrever o nome e a frase. Segunda coisa na prova, saber que direitos humanos é positivado na ordem internacional, direito do homem é não escrito, ou seja, não positivado, e que direitos fundamentais são positivados, escritos na ordem interna do país. É o beabá aí dos concursos, beleza? Não pode errar a questão dessa, senão perde muita posição. Parece difícil, mas não é. É coisa simples isso aí. Próxima questão.
Qual é a função dos direitos humanos? Proteger os indivíduos das arbitrariedades, do autoritarismo, da prepotência e dos abusos de poder? B. Garantir que as pessoas vão sempre ser recompensadas? C. Que o indivíduo preso fique o menor tempo possível na cadeia? D. Garantir que o indivíduo preso seja tratado sempre de acordo com o comportamento dele na cadeia? E. Garantir que a lei seja aplicável de forma individual, isto é, seja diferente para cada pessoa? Qual é o gabarito? Questão da banca também, tá? Não é minha não, essa questão. E foi praticamente uma questão dada, né? Uma questão dada, praticamente, né? Vai anotando aí a pontuação de vocês. São 20 questõezinhas. À noite eu acho que eu devo voltar. À noite eu devo voltar com Maria da Penha, abuso de autoridade, tortura, racismo, e eu acho que são essas, beleza? Adiantar logo essa revisão nossa, para depois se concentrar lá para quinta ou sexta-feira, concentrar nas leis estaduais, beleza? Dependendo, a gente pode fazer alguma coisinha de português também para relembrar alguns pontos. Ah, aproveitando, eu falei ontem aqui, foi um erro, já é bom que já fica gravado esse pedido de desculpa meu aqui. Eu falei ontem que, equivocadamente, eu acabei falando que não tem raciocínio lógico. Tem sim. Nessa prova tem, são 5 questões só, mas tem sim, beleza? Aí raciocínio lógico sim, tá lá no edital. Já peço aqui minhas escusas, meu pedido de desculpas aqui, beleza? Galera, quem respondeu, respondeu. Galera, essa questão aqui praticamente é uma cópia da DUDH, se a gente parar para pensar, deixa eu só ver. Ah, não, aqui eu acabei deixando sem o gabarito, mas a resposta aqui é a letra A, beleza? Resposta possível aqui é a letra A, beleza? A própria DUDH já traz também uma ideia dessa de proteger contra o autoritarismo e por aí vai, beleza? Mas é a letra A aí. Vamos para a próxima questão? Questão 3. Eu quero saber o seguinte, é uma questão aí sobre as características dos direitos humanos. Então, é uma questão que tem grande chance de cair na prova. Segundo a doutrina, os direitos humanos gozam de determinadas características e em seu conjunto, compõem a proteção da intangibilidade aos direitos tidos como essenciais à vida digna. Nesse contexto, reconhecer que os direitos humanos não se perdem pela passagem do tempo é um traço característico da inalienabilidade, indisponibilidade, onerosidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade. Qual é a característica aí que define essa ideia de que os direitos humanos não se perdem pela passagem do tempo? Qual é o gabarito aí, galera? Faça a leitura com calma. Questão da banca também, tá? Grande Bruno, a maioria está dizendo que é a letra E. A maioria está dizendo que é a letra E. Grande Zenilton. Vai subir, Zenilton, para Minas? Fala para mim aí, grande Zenilton. Vai subir para Minas também? Manda aí no chat. Bruno, Gilmara, Lorena, concurseira, Rebouças. Muito bom. Erasmo. A maioria está dizendo que a maioria está dizendo que a letra E, né? O gabarito. A maioria tem de E. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Galera, eu estou falando mais devagar, não é porque eu estou desanimado, não. É porque minha garganta pegou a doer nesses dias, depois daquelas gritarias. E aí minha garganta pegou a doer. Aí eu estou tentando dar uma recuperada. Entendeu? Estou tentando não gritar tanto. Às vezes é difícil, mas estou tentando. Beleza? Opa, tem outra questão. Tem outra questão. Beleza? Um chazinho de folha de algodão. Deus é mais. Eu não gosto de chá, não, mas vou ver. Vou ver o que eu faço. Assinale a opção que apresenta corretamente uma característica dos direitos humanos. Aqueles direitos essenciais e indispensáveis à vida. Qual é a característica aí? É a renunciabilidade, pois o titular do direito pode abdicar do seu exercício. A alienabilidade, uma vez que podem ser objeto de ação indenizatória quando violados. Essencialidade, em razão de serem essenciais por natureza, do ponto de vista material e formal. Prescritibilidade, posto que devem ser exercidos por um determinado período sob pena de preclusão. Letra E, dependência, uma vez que são direitos autônomos, que são exercidos de forma independente um dos outros. Qual é o gabarito aí? Obrigadão, o Rebouças. Chá de algodão.
Eles falam que chá de algodão é bom mesmo para questão de inflamação e por aí vai, né? Zenilton falou que a letra E. Tá dizendo que é dependência, Zenilton. Rebouças está dizendo que vai de letra C, essencialidade. Lorena diz que vai de letra C. 90% está dizendo que vai de letra C. 99%. 1% está dizendo que vai de letra E. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão aí? Qual que está aqui que é característica dos direitos humanos? Estou muito confiante nessa prova aí, hein, galera? Vamos subir para Minas aí. Eu vou ler o edital com calma lá, mas eu acho que nessa não pode zerar a matéria, não, hein? Tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus. Acertei. Eu, pelo menos, tenho que acertar pelo menos uma das 5. Pode? Você leu no edital lá, ô Rebouças? Eu não consegui ler essa parte ainda no edital, não. Se puder zerar a matéria, pelo menos tentar salvar duas por amor à arte aí, né? Ah, então tá bom, então tá tranquilo. A maioria está indo de E, uns estão indo de E, outros estão indo de C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde um dia da prova. Galera, tem que tomar cuidado com o detalhe. Como que vocês vão falar que algo é independente, uma vez que os direitos são autônomos? Não tem como, né? Se são autônomos, ó, são exercidos de forma de independência. Não seria dependência, seria independência, né? A E não pode ser. Gabarito possível aqui é a letra C mesmo. Beleza? Tem que ler com atenção. Como que você fala que uma coisa é dependente, mas que são exercidos de forma independente? É contraditório isso aqui, né? Não tem como. Beleza? Gabarito possível aí, letra E na 3, imprescritibilidade, e letra C. E aí eu deixei um quadrinho com as características dos direitos humanos. Beleza? Deixei aqui um quadrinho com as características dos direitos humanos, para que você possa fazer uma análise aí, beleza? E aqui está o gabarito, a essencialidade, beleza? Show de bola. Tem que ler com calma, ver se as coisas, se está fazendo sentido a alternativa. Como que a alternativa diz que é dependente, mas diz que ele é independente lá no final? Está contra a história. Próxima questão aqui. A questão diz o seguinte: quero minha vaga lá, isso aí. Questão 5. Os direitos humanos constituem a base normativa para a proteção da dignidade da pessoa humana, representando um dos pilares do constitucionalismo contemporâneo e da ordem internacional. Considerando seu conceito, assinale a alternativa correta. São concessões estatais que variam conforme a vontade política do legislador de cada país, sem caráter universal ou vinculante. B. Corresponde às prerrogativas inerentes a todos os seres humanos, fundadas na dignidade da pessoa humana, universais, inalienáveis, interdependentes e imprescritíveis, devendo ser promovidas pelo Estado. C. Constituem em formas exclusivamente internas de cada país, voltada apenas a regular os direitos civis e políticos, sem relevância no âmbito internacional. D. Caracterizam-se como benefícios concedidos por tratados internacionais, passíveis de serem retirados caso o Estado denuncie o acordo que os originou. Letra E. Restringe-se a direitos individuais, como vida, liberdade, não abrangendo dimensões sociais, culturais, coletivas ou difusas. Questão muito fácil essa daí. Qual é o gabarito dessa questão? A maioria está indo de letra B. A maioria está indo de letra B. E aí, galera, faça a leitura com calma. Atenção. A maioria está indo de letra B. São 20 questõezinhas só. Nós já estamos na questão número 5. Essa parte no edital, direitos humanos, se não me engano, ela vale 2 pontos. Só vou confirmar aqui. A parte de direitos humanos, se não me engano, vale 2 pontos. Então, em jogo aqui, a gente já tem 10 pontos. Depois eu vou olhar aqui qual escola que eu vou fazer, que aí é bom que quem vai de carro, eu vejo vocês lá. Aluno do projeto aprovar, vai com a camisa do projeto. Vamos lá, ó, direitos humanos, vale 2 pontos, são 10 questões, beleza? Direitos humanos, 10 pontos, 10 questões,
2 pontos cada. Desculpa, 10 questões, 2 pontos cada. Eu vou para. Todo mundo vai para Governador Valadares. Quase todo mundo vai para Governador Valadares, eu acho, né? Um ou outro que vai para outra cidade. E a prova toda? Não, a prova toda vale. A prova toda vale 200 pontos. Não, 100 pontos. 100 pontos, mais 100 pontos da redação. Beleza? 100 pontos da objetiva, mais 100 pontos da redação. Aí ficou assim aqui, ó. 20 pontos português, 10 questões, 5 pontos, um ponto cada questão de informática, que são 5 questões, 10 questões do direito, com um peso 1, 10 pontos, direitos humanos, 10 questões, 2 pontos, no total de 20 pontos, legislação, 20 questões, 2 pontos, total de 40 pontos, raciocínio lógico, 5 questões, 1 ponto cada, 5 pontos, aí fecha 60 questões, no total de 100 pontos. Então, é a mesma coisa do IASES, com a diferença que no IASES eram 70 questões. Aqui são 60 questões só. Só que a parte do direito aí tem peso 2, beleza? A parte de direitos humanos tem peso 2. Beleza? Português também tem peso 2. Então, muda a pontuação aqui, beleza? Direitos humanos, legislação especial e português tem peso 2. Beleza? Muito bom. Vamos ver o gabarito dessa questão? Para a gente já saber a nossa nota parcial, lembrando que aqui está valendo peso 2. Gabarito possível aqui é a letra B. Corresponde às prerrogativas inerentes de todo ser humano, fundado na dignidade da pessoa humana. Beleza? É o que a gente leu. Galera, qual é a nota de vocês aí? Quantas questões vocês acertaram até agora? 5 de 5, muito bom, Rebouças. 10 pontos. 4 de 5. Você vai subir, Denis, para Minas? Legal, hein? Guidoni, 5 de 5. 5 de 5, Lorena. Muito bom, Denis. Parabéns. É isso aí. Show de bola. Feliz pra caramba que vocês estão na pegada concurseiro mesmo. Estão precisando efetivar mesmo, né? Vocês estão querendo efetivar mesmo, hein? Rapaz, 4 de 5, isso aí. Vamos lá, próxima questão. A questão agora é a questão 6. A inalienabilidade dos direitos humanos significa dizer que os direitos humanos são intransferíveis e inegociáveis porque não são de conteúdo econômico patrimonial, apenas intransferíveis, podendo ser inegociáveis porque não são de conteúdo econômico patrimonial, C, apenas negociáveis, podendo ser transferíveis porque não são de conteúdo econômico patrimonial, transferíveis e inegociáveis, porque não são de conteúdo econômico e patrimonial, intransferíveis e inegociáveis, porque não são de conteúdo econômico e patrimonial. E aí, galera? A ideia da inalienabilidade. Os direitos humanos são inalienáveis. Está querendo dizer o quê aí? Questão da banca também, tá, galera? Questão da banca. Zenilton foi de letra A. Beleza? Zenilton foi de letra A, os demais estão indo de letra E. Zenilton está dizendo que eles são inalienáveis porque eles são transferíveis e inegociáveis, porque não são de conteúdo econômico patrimonial. Os demais estão dizendo que é intransferíveis e inegociáveis. Prefixo de negação, não pode, né? Porque são de conteúdo econômico. A maioria está indo de letra E, Zenilton foi de letra A. E aí, galera, tem que fazer com calma, porque correr é lá no dia do TAF, aí vai ter que correr muito ainda. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra E, intransferíveis e inegociáveis, porque não são de conteúdo patrimonial, beleza? Show aqui, ó, a questão aqui, gabarito da nossa questão aqui, ó. Meu computador tá louco. Tá loucaço. Aí. Próxima questão, Grande Tarzan tá online aí, hein? Vamos lá. É um ramo do direito internacional que protege pessoas forçadas a fugir de seus países devido à perseguição, guerra, violação de graves direitos humanos, garantindo-lhe o direito de buscar asilo e acesso básico, como saúde, educação, moradia, trabalho, sem discriminação, sendo os direitos humanos a base universal que sustenta essa proteção. Temos o conceito de direito humanitário, direitos humanos, direito dos refugiados, direito das minorias. Marcou, não vale mudar, não. Quem marcou já era. E aí, galera, nós temos qual conceito?
A concurseira está dizendo que é C, direito dos refugiados. Os demais estão dizendo que é letra C, direito dos refugiados. E aí, galera? Por enquanto, está todo mundo indo de letra C, direito dos refugiados. E aí? Qual é o gabarito dessa questão? Uma questão relativamente fácil também. Vamos ver se vocês acertaram, né? Porque errar uma questão fácil no dia da prova é pedir para ficar fora do negócio, né? Pode não. A galera tá me perguntando assim, professor, o material que você vai disponibilizar para a galera do ônibus, é só para a galera do ônibus? Não, eu vou deixar disponível lá no Stories também. Para quem vai fazer em Minas, não vai de ônibus, é só baixar e depois ir lendo, ir revisando, beleza? Salvo quem for dirigindo, né? Quem for dirigindo não pode ler, não, beleza? Gabarito possível aí, ou tem outra questão? Eu acho que tem outra questão, hein? Questão 8. Aqui, questão anulada. Já apareceu o gabarito aqui, questão anulada, beleza? Questão anulada porque eu já deixei aqui. Eu tinha que ter tirado essa parte aqui, ó. Direito humanitário. Questão anulada. Aí seria direitos dos refugiados e direitos humanitários, beleza? Mas aqui tem um conceito de direitos dos refugiados e direitos humanitários aqui. Beleza? Show de bola. Próxima questão. Eu quero saber o seguinte. No grupo também, vou enviar em todo quanto é meio de acesso aí, eu vou enviar o material para você. Um tratado internacional que versa sobre direitos humanos foi assinado em 2007, aprovado em 2008, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e promulgado pelo presidente da República em 2009. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, o referido tratado internacional será equivalente ao quê? Letra A, a lei complementar, pois se trata de tratado internacional sobre direitos humanos aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Letra B, lei ordinária, pois não foi aprovado com o mesmo quórum exigido para aprovação das emendas constitucionais. C, status de emenda constitucional, pois os tratados internacionais aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais? D, emenda constitucional, pois os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros? Lei ordinária, pois apesar de serem por terem amparo constitucional, apenas poderão possuir status de norma constitucional quando reiterarem ou reprisarem normas constitucionais. E aí, galera, qual é o status aí dessa norma? Já estamos chegando na metade das questões. Qual é o status aí? Erasmo está dizendo que vai de letra D. Isalina, letra D. Zenilton, letra D. Gilmar, Grande Mota, letra D. Eu acho que às 19 horas. Tem um horário da previsão da aula de hoje à noite, às 19 horas. Talvez 19h30. Beleza? Tá chovendo. Mas eu vou postar lá o cardzinho. Beleza? Chovendo, tempo bom para estudar, né? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí. Letra D. Aí eu deixei o quadrinho aqui para vocês sobre os tratados internacionais. Depois vocês vão dar uma olhada com calma, beleza? Mas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, beleza? Se forem sobre direitos humanos, beleza? Depois da emenda constitucional 45 de 2004. Se for antes, supralegal. Se não atingir o quórum, supralegal. Se não for sobre direitos humanos, status de lei ordinária. Beleza? Tá bonitinho aí para vocês. Próxima questão, eu quero saber o seguinte.
A dignidade da pessoa humana é um valor central que fundamenta tanto o direito nacional quanto o internacional. O reconhecimento dessa dignidade inerente a todos os seres humanos e do complexo de direitos que lhes são pertencentes e é o concerne da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Pautado sob esta ótica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi constituída em um momento histórico em que o mundo se preocupava com grandes atrocidades contra a humanidade. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Sinale está querendo a alternativa incorreta. O concurseiro já marcou letra B aí, mas vamos ver. Não haverá imposição de penas mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, sendo impedido seu regresso em qualquer situação. Todos os seres humanos são dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns com os outros com espírito de fraternidade. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, de qual seja autor. Está querendo é incorreto. O que, que não está aqui de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, galera? E aí? A maioria foi de letra B. A maioria foi de letra B aí. Estamos na metade das questões. A maioria foi de letra B. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova. Vai dar tempo, porque o Instituto OCP é mais tranquilo. Gabarito é letra B, beleza? Conforme o artigo 13 da DUDH, eles podem sim regressar, inclusive regressar para o seu próprio país. Não há impedido de regressar, não. Galera, 10 questões. Como que está a pontuação de vocês? 10 questões aí, 10 de 10. Rebouças está massacrando, hein? Gilmara, 10 de 10. Concurseira, 9 de 10. Já são 20 pontos aí. 20 pontos em jogo, hein? Guidoni, 9 de 10. Erasmo, 9 de 10. Muito bom, velho. Muito bom. A maioria tá 9 de 10, 10 de 10. São 20 pontos em jogo aí. Beleza? Vamos avançar? Agora começa a ficar um pouco mais puxado, porque agora é a convenção. A Convenção Interamericana, cuidado, já um detalhe. Na parte de direitos humanos, a banca adora a Convenção Interamericana aí de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Pacto de São José da Costa Rica, beleza? Ela adora as questões, tem muitas questões da banca sobre esse tema, mas vamos fazer uma aula especial só sobre a Convenção, beleza? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi celebrada em San José, da Costa Rica, capital da Costa Rica, em 1969, internalizada pelo Brasil pelo decreto 678 de 92. A entrada em vigor do tratado ocorreu em 18 de julho de 1978. A respeito da referida convenção, assinale a alternativa. Ó, ela gosta disso aqui, hein? Incorreta. Ela gosta dessa parte aqui, ó. Ela está querendo a incorreta. Eu quero saber o seguinte: a convenção ela é base dos pactos de direitos humanos de 1966 e da Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950? B. De acordo com a CAD, ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandados da autoridade judiciária competente expedidos em virtude do inadimplemento de obrigação alimentar e do depositário infiel. C. Segundo o CAD, o CAD, toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser presumidamente inocente, de presumir a sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. D. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Qual é o gabarito dessa questão aqui? Rebouças foi de letra D. Está querendo a incorreta. E aí, galera? Rebouças foi de letra D. Só Rebouças que respondeu aí. Faça a leitura com calma. O que não está no Pacto São José da Costa Rica aí? Faça sua análise.
Travou meu chat aí ou a galera não tá sabendo responder? Travou a mente. Ah, entendi. Travou a mente, entendi. E aí, galera? Só fazer uma leitura com calma que vocês vão achar aí a eventual incorreção da questão. E aí, se achar algo incorreto, é o gabarito. Tá pedindo a incorreta, né? E aí? Vai com calma. Fernandes disse que vai de letra B, mas ele falou que vai sabendo que vai errar. Lembra, ô Flávio? Eu vou por ali. Eu sei que tá errado, mas eu vou por ali. Vocês são bobos demais. Já foi, já mandou o gabarito, já era. E aí, galera? Concurseira vai de letra A. Zenilton vai de letra D. Alice falou chuto na letra D. Por isso que nós vamos ter que ter uma aula só de convenção para São José na Costa Rica. Vocês estão com dificuldade aí. Eu já percebi. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Vai dar tempo sim. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível é a letra B. Beleza? De acordo. Olha lá o que diz o artigo 7º. Ninguém será detido por dívida. Esse princípio não limita às autoridades judiciárias competentes os mandados, não limita os mandados de autoridade judiciária competente em virtude do inadimplemento só de obrigação alimentar. Depositário infiel não pode. Beleza? Por isso que a gente não executa o que está na Constituição Federal, lá do depositário infiel, porque o Pacto de São José da Costa Rica paralisou a prisão do depositário infiel. Não revogou na Constituição, não, mas paralisou. Beleza? Então, galera, então tem que tomar cuidado. Ele não vai limitar os mandados de obrigação alimentícia, mas vai limitar do depositário infiel, beleza? Prisão por dívida do depositário infiel fica parado, beleza? Show, por conta de força desse tratado aí do Pacto de São José da Costa Rica. Aqui está dizendo que ele limitaria os dois, ó. A questão aqui está dizendo que ele limitaria os dois, ó. Não, só limita o de obrigação alimentar. Depositário infiel, não. Beleza? Depositário fiel continua só limita o depositário fiel. Obrigação alimentar, não. Obrigação alimentar, o cara continua sendo garrado ainda. Beleza? Assinale a alternativa correta acerca da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica. Eu quero saber o seguinte: ninguém pode ser condenado por ação ou omissão que, no momento em que forem cometidos, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Pode ser imposta pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito, ou mais leve se a lei dispuser depois da perpetração. B. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença de tribunal competente em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada depois de haver o delito sido cometido, desde que este seja grave. C. Os juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos são eleitos em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados partes na Convenção da Assembleia Geral da ONU, né, da Organização, é, de uma lista de candidatos propostos pelos Estados-membros. D. Toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de religião. Assim, a liberdade de manifestar sua própria religião e as próprias crenças não está sujeita à limitação prescrita em lei. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á por 8 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecimento e saber em matéria de direitos humanos. Qual é o gabarito aí? Faça a leitura com calma e me fala o gabarito.
A maioria está dizendo que vai de letra A. Tem que tomar cuidado e ler com calma, porque cada questão que errar aqui perde 2 pontos, hein? Deixa de ganhar 2 pontos. E aí, galera? Tá querendo a correta aqui, hein? A maioria tá indo de A, Denis foi de letra C. Vai lá, manda a resposta só, depois a gente justifica. E aí? A maioria tá indo de letra A. E aí, cadê vocês? E é a que a banca mais gosta, né? É a que a banca mais gosta é o Pacto São José da Costa Rica. É uma norma que a gente não tem tanta familiaridade, digamos assim. A gente não vê ela tanto quanto a gente vê na DUDH, quanto a gente vê a DUDH, mas tem que começar a ler ela, principalmente a parte da comissão, a parte do tribunal, da corte, né, interamericana, porque cai a composição, o período do tempo lá dos mandatos dos juízes, e por aí vai. A maioria foi de letra B, mas chutando, né, aí é preocupante, beleza? É preocupante, mas a gente vai tentar alinhar isso aí, fiquem tranquilos. Gabarito possível é a letra C. Os juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos serão eleitos em votação secreta. Eita. Votação secreta, maioria absoluta aí, beleza? Dos Estados partes na convenção da Assembleia Geral da Organização, uma lista de candidatos propostas pelos Estados-membros, está aqui no artigo 53, ó. Artigo 53.1, beleza? Depois vocês vão dar uma lida com calma. Show? Quem acertou essa questão aí? Teve alguém que mandou C, eu acho que foi só Denis, né? Denis, eu acho que foi Denis. Flávio disse que acertou. Boa, então já tem mais 2 pontinhos aí. Beleza? Mais 2 pontinhos. Vamos lá? Aí que a continuação dos artigos, tá? Para depois dar uma lida. Questão 13. Acerca da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, assinale a alternativa correta. É uma recomendação em forma de resolução proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas? B. Não foi incorporada na ordem jurídica brasileira? Conforma um instrumento normativo do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos de caráter global? D. Estabelece que os Estados signatários devem respeitar direitos e liberdades individuais, sem, contudo, elencar um rol de direitos civis e políticos? Foi promulgada no Brasil por meio de decreto e veda a prisão por dívida, salvo em caso de inadimplemento de obrigação alimentar. E aí, galera? Calma aí, deixa eu voltar aqui na questão. E aí? Qual é o gabarito aí? A maioria está indo de letra E. A maioria tá indo de letra E. Uma questão relativamente tranquila. Cadê você, Marcos Tarzan? Marcos Tarzan tá só de olho ali. Só de tocar. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí dessa questão. Questão tranquila, tá? Questão tranquila é a letra E aqui, ó. Opa, avançou demais. 13 é a letra E. Foi promulgado pelo Brasil por meio do decreto aqui, ó. Ó o decreto. 678 de 92, beleza? Show? E esse princípio ele não limita os mandados e autoridades judiciárias pedido em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Agora, as outras dívidas civis, sim. Agora, a obrigação alimentar continua válida, beleza? Questão 14. A questão 14, ela diz o seguinte. Eita, é sobre a comissão, hein? Acerca da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, assinale a alternativa correta. O que muda de um para outro aqui é só o número, eu acho. Ó. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 5 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecimento em saber de matéria de direitos humanos. A B já muda os membros. Pergunta de 6 membros, a C já muda os membros. Continua a mesma coisa, mas só muda o membro. De 7 membros. E a D
3 membros. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Rebouças falou que são letra B, 6 membros. Concurseira disse que vai de C. Grande Tarzan disse que vai de C. Eu acho que eu dei aula para alguns de vocês sobre sistema interamericano aí, né, galera da JUS. Dei aula sobre o sistema interamericano. Eu lembro. Falei sobre o Parque São José da Costa Rica. Ele é difícil, mas é fácil. Beleza? O Parque São José da Costa Rica é difícil, mas é fácil. Ele é difícil porque você não está habituado a ler ele igual ler a DUDH. Mas ele é fácil porque se você tiver habituado a ler ele igual você leu a DUDH, você pega rapidinho as diferenças. Então, é muito tranquilo. Aí, eu, se não me engano, eu acho que é uma antítese, né? É difícil, mas é fácil. Pleonasmo, se eu falasse assim, é fácil, mas é tranquilo. Tipo, algo assim, entendeu? No mesmo sentido. Aí é uma antítese. É uma coisa que contraria a outra. Pelo menos que eu lembro, eu acho que é isso, né? É isso aí. Aí sim seria um pleonasmo. Pleonasmo vicioso ainda. A gente tem que tomar cuidado que existe o pleonasmo vicioso, tipo subir para cima, e existe o pleonasmo literário, que é autorizado lá quando você fala, olhe-me com seus olhos, bababá, na poesia. Aí pode. Beleza? Se você for poeta, né? E aí? Muito bom. Vocês já estão lá em português, né? Vou fazer uma revisãozinha de português. Gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, galera. Gabarito possível é letra C. São 7 membros. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos, beleza? Deixei a matéria aqui, ó, sobre a comissão, completinha para vocês, para depois dar uma lida. Beleza? É 7, beleza? Em relação ao sistema interamericano, em relação aos sistemas internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Letra A. Os direitos e deveres elencados na Declaração Americana de Direitos Humanos e Deveres do Homem estão integrados em toda a vida política e social do ser humano. B. Em caráter global, os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos não englobam direitos essenciais da pessoa. Letra C. A prática de manifestação e crença religiosa constitui-se um direito resguardado no âmbito constitucional brasileiro, sem previsão em tratado internacional. Letra D. A Corte Interamericana é um órgão de caráter jurisdicional, criado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos para supervisionar de maneira autoritária a execução das normas internacionais nos países africanos e europeus. Galera, até por eliminação aqui você consegue acertar essa questão. É uma questão bem lógica. Até por eliminação, mesmo que você não tenha lido a matéria, você consegue matar essa questão aqui. Beleza? Quando eu falo isso, aumenta a responsabilidade do aluno de não errar, né? Aí que ele não pode errar mesmo. Eu falo isso aí, professor, aí aumenta a minha responsabilidade de não errar esse tema. É sacanagem. Vamos lá. A maioria tem de letra A, valendo 2 pontos aí. A maioria tem de letra A, 2 pontos em jogo. Questão número 15. E aí, galera? Falar com vocês que eu estou muito feliz com a nota de vocês, da maioria de vocês aí no IASES, tá? Muito feliz mesmo. Parabéns. E é isso, esse é o caminho. Muito feliz mesmo. Uma grande vitória aí ver vocês nesse avanço referente às matérias. É muito bom. É muito bom. Saiu os locais de prova, né? A Polícia Civil aqui. Fica de olho aí, hein, galera. Quem vai fazer, fica de olho. Mestre, Minas, você tem um palpite. Que nota para passar? Eu tenho que olhar com calma, não tenho palpite ainda não, mas eu sei que são mais de 100 mil inscritos aí, né? A prova eu acho que não vem que no nível tão puxado, não. Eu acho que ó, Minas é clássico por dar atenção às leis do Estado.
Então, deve ter muita questão da lei do Estado. É mais ou menos uns, não, os 75% eu acredito que vai. 80% já é muito alto. Ela vai dar atenção à lei dos estados, à lei do Estado, à lei estadual lá. Pode ter certeza. Minas sempre é assim. Qualquer prova da polícia de Minas dá atenção à lei estadual. Gabarito aqui, ó, letra A, beleza? Letra A. Os direitos e deveres elencados na Declaração Americana de Direitos Humanos e Deveres do Homem estão integrados em toda atividade política. Já pulou para 16, né? Ó, que ignorante. Galera, tem que lembrar que aqui, ó, dessa parte de direitos humanos, ela gosta dessa parte da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, beleza? E da parte das legislações e tal, ela gosta da lei estadual. A lei estadual dela lá, referente às leis do presídio, a lei de Minas mesmo, ela vai dar atenção maior, pode ter certeza. É clássico de Minas fazer isso aí, independente da banca. Ao lado do sistema europeu e africano, o sistema interamericano de direitos humanos possui em seus documentos internacionais a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica, de 1969. Acerca desse tema, assinala a alternativa correta. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, deve ser analisada a condição social do indivíduo para que os Estados-partes se comprometam a respeitar seus direitos e liberdades. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada por lei a exercer a função judicial e tem o direito de ser julgado dentro de um prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Unicamente as pessoas maiores de 60 anos têm direitos de serem ouvidas com as devidas garantias, dentro de prazo razoável, por um juiz ou um tribunal competente, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista ou fiscal. A privação de bens pode ocorrer a qualquer pessoa, mesmo que haja o pagamento da indenização justa. Letra E, o direito de sair livremente do país é dos políticos, enquanto que grande parcela da população necessita de autorização para se locomover entre os estados. Qual é o gabarito? Questão facílima também, né? Muito fácil. Por eliminação aqui você já mata. São 146 mil total, mas creio que devido ao baixo valor da inscrição. Muita gente não vai fazer a prova. Se não me engano, eu acho que homens vão ser 4 mil redações, né, corrigidas. Aqui no edital, homens 4 mil, mulheres eu acho 1.000 porrada. Você quer ver? Deixa eu achar aqui. Isso aí. Homens aí são 4.080 redações, mulher 1.220 redações corrigidas. Beleza? Então serão no total aí mais de 5 mil redações aí corrigidas, beleza? A maioria está indo de letra B. A maioria está dizendo que é letra B. Aí fazer com calma, tranquilo, não bater cabeça, não ficar querendo criar coisa na hora. Ler com calma é o principal. Acho que muitas questões vocês erram, porque vocês ficam afobados. Então tem que ler com calma, aproveitar o tempo de prova. Pô, você vai estar em Governador Valadares, velho. Não faz muito sentido você correr, não. Quem vai de ônibus vai ter que esperar todo mundo terminar para vir embora. Então, assim, não faz muito sentido correr, não, entendeu? É o que eu penso, né? Posso estar errado. Mas, até agora, pelo menos que a galera está seguindo o que eu estou falando, está dando certo. Tempo de prova, deixa eu verificar aqui, se não me engano, acho que são 5 horas. Deixa eu olhar aqui, ó. 60 questões, 4 alternativas. Deixa eu olhar aqui, 60 questões. Deixa eu olhar, deve estar aqui mais para cima. Quatro questões para ter pontuação 0, 60 para concluir. Não estou conseguindo achar aqui agora, não, mas depois eu vou achar e mando lá no grupo. Mas, se não me engano, acho que são 5 horas. Ctrl F, horas. A prova objetiva de redação terá duração de 5 horas, incluindo o preenchimento. É isso aí. 5 horas mesmo. Beleza? Muito bom.
Próxima questão. Ixi, o computador tá doido, hein? O computador tá loucaço. Deixa eu avançar aqui. Questão 16. Vamos para 17 agora? Aí, gabarito AB. 17 agora. 17 diz o seguinte, então quase terminando. Acerca dos direitos e garantias, acerca dos direitos garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assinale a alternativa incorreta. Não é cabível o direito de indenização por erro do judiciário? Letra B, toda pessoa tem o direito de que respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos ou tráfico de mulheres são proibidas em todas as formas. D, toda pessoa tem o direito à liberdade e à segurança pessoais. Toda pessoa tem o direito de respeito à sua honra e ao reconhecimento da sua dignidade. Qual é o gabarito aí? O que está errado? Não está na convenção. E aí? Ou se tiver, eles escreveram de forma errada. Grande Marcos Tarzan. Marcos Tarzan está querendo passar em tudo também, hein? É isso aí. Aproveitar agora, né? Essa nota no IASES, ter a redação corrigida, né? Principalmente os meninos aí. O muro tá baixo. 4 mil redações corrigidas lá. 5 mil, se não me engano. Acho que lá dos meninos, eu acho que vai bater. Não, pô. 7 mil dos meninos. Os meninos, redação, mais de 7 mil. Mesmo que a prova foi tranquila. É redação pra caramba. As meninas também. 780 redações são muitas redações, tá? A prova foi fácil, mas tem como. O muro tá baixo também. Vamos pensar na redação. Depois a gente pensa no tá. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, a letra A. Não é cabível a indenização. É cabível sim, ó. Olha o artigo 10. Toda pessoa tem o direito de ser indenizada. Oh, falta de educação desse computador, hein? Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei. No caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro do judiciário, vai ser indenizada sim. Beleza? Questão 18. Questão 18, estamos quase terminando, são 20 questões. Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, qualquer pessoa, grupo de pessoa, entidade não governamental legalmente constituída pelo menos a um ou mais Estados-membros da organização pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado-parte. De acordo com o referido tratado internacional, o requisito indispensável de admissibilidade de uma petição ou comunicação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em qualquer hipótese, é, letra A, existência de litispendência internacional. B, a apresentação de petição no modo impresso. C, esgotamento dos recursos da jurisdição interna do país. D, apresentação de petição no prazo de 6 meses a partir da data em que for presumido prejudicado em seus direitos e tenha sido notificado da decisão definitiva. Letra E, a presença na petição do nome, nacionalidade, profissão, domicílio e assinatura da pessoa ou pessoas ou representante legal da entidade que a submeter. E aí, galera, o que é indispensável aqui? Tem que ter na petição, de qualquer forma tem que ter. E aí, galera, fala para nós aí. Qual é o gabarito? A, B, C, D ou E? Questão 18. Zenilton foi de letra C. Denis foi de letra E. Bruno foi de letra E. Eu já dei aula da convenção no padrão também. Agora que eu lembrei. Eu dei aula da convenção no padrão. Inclusive, eu falei sobre essa parte aqui, ó. A maioria está indo de letra C, outros estão indo de letra E. A maioria está indo de letra C, outros estão indo de letra E. Tá meio a meio aí, né? Napolitano, meio a meio. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova. Se der tempo. O gabarito possível aí é a letra E. Olha lá, ó. Quais são os requisitos para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com o artigo 44 e 45 seja admitida na comissão, é necessário. Olha a primeira situação aí, ó, que haja sido interposto e esgotado os recursos da jurisdição interna, de acordo com o princípio do direito internacional geralmente reconhecido.
Cuidado, essa é a regra, mas vamos supor que o país está enrolando. Aí não precisa terminar, o Poder Judiciário do país está enrolando. Aí não precisa esgotar a jurisdição. O país não está querendo julgar, está enrolando, porque quer deixar impune a parada. Que seja apresentado dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seu direito tenha sido notificado da decisão definitiva. Isso aqui também não, pô. Se o país estiver enrolando para investigar, para apurar, para julgar, aí não vai ter que esperar esgotar esses 6 meses. Que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente em outro país de solução internacional. Talvez é o que eu estou te falando, talvez está pendente, mas é porque o país está enrolando. Esse daqui, ó, que no caso do artigo 44, a petição contém nome, nacionalidade, profissão, domicílio. Ei, meu Deus. Domicílio, assinatura, o que está na questão lá, beleza? Aí, isso aqui tem que ter, beleza? Tem que existir, beleza? Tem que existir, porque senão não vai ser aceito, beleza? Isso aqui, então, é indispensável, beleza? E o artigo 2 reforça isso que eu falei, ó, A e B do artigo 1 não são aplicáveis. Aqui, ó. Quando não existir na legislação interna do país de que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito ou o direito que se alegue tenha sido violado. Não houver permitido ao presumido prejudicado os direitos de acesso ao recurso de jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los. C. Houver demora injustificada na decisão. Então, o país às vezes está enrolando para julgar porque não quer punir o cara, aí não vai respeitar nem esse, nem esse. Aqui o artigo faz remissão a esses dois. Beleza? Agora, esses dois aqui, ó, vai ser indispensável, beleza? Mas como a questão só cobrou esse é o gabarito, letra E. Depois tem que ler com calma aí. Questão 19, nós já estamos terminando. Beleza? Pega um país mandado para... É verdade. Não podia ser assim, pô. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, assinale a alternativa que não constitui uma garantia mínima a que toda pessoa acusada de um delito tem direito durante o processo judicial. O que não é uma garantia mínima. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem de declarar-se culpada. Direito de defender-se pessoalmente ou de ter assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente, em particular com seu defensor. C. Direito de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou do tribunal. D. Direito de permanecer em sala de Estado Maior, aguardando formalização da acusação. Letra E. Concessão do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. O que ele não tem direito aqui, segundo a Convenção Interamericana? O que não está lá? O que não fala lá na Convenção Interamericana? Vai eliminando. Então, o que ele tem direito não serve. A questão está querendo o que ele não tem direito. Beleza? O que ele tem direito não serve porque vai estar segundo a convenção. Ele está querendo o que não está na convenção. Qual é o gabarito aí? A maioria está de letra D. Vai anotando aí para a gente saber a nota de vocês, hein? De 20 questões, 40 pontos em jogo. 20 questões são 40 pontos. Nós vamos para a última questão agora. A maioria está indo de letra D. A maioria está indo de letra D. Vou tentar malhar um pouquinho e vou decidir se eu vou fazer essa aula à noite ou não. Tira print, marca a gente lá no Projeto Aprovar. Dá trabalho para fazer, galera. A maioria tá dizendo que vai de letra D. Vamos ver se tem um gabarito ou se tem outra questão aqui. Opa, tem outra questão, hein? A respeito das garantias judiciais previstas no Pacto São José da Costa Rica, é correto afirmar. Letra A. O processo penal deve ser público, salvo se for necessário para preservar o interesse da justiça. Letra B. Toda pessoa tem o direito de ser julgada por um processo que lhe assegura a possibilidade de apresentar recursos, apreciado por outros 2 órgãos colegiados na forma da lei. Deixa eu só abrir aqui para ficar melhor. Letra C. Toda pessoa tem o direito de ser assistida por um defensor ou de defender-se pessoalmente, salvo se renunciar expressamente esse direito na forma da lei. Letra D. Toda pessoa tem o direito de ser indenizada conforme a lei, caso houver sido condenado em função de erro judicial, se esse decorrer da prática de ato doloso. Letra E. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos,
salvo se surgirem novas provas na forma da lei. E aí, galera, segundo aqui, o Pacto de São José da Costa Rica, qual é o gabarito dessa questão? A maioria está indo, uma pessoa está indo de letra A por enquanto. Queria tirar print, mas o povo... Ah, entendi. Entendi. Tá no off, né? Tá no off, tá estudando no off, tá certo. É aquela pessoa que já está numa empresa, já calibrando para ir para outra. Pesquisando no próprio computador da empresa, a vaga melhor de emprego. Tá certo, tá certíssimo. E aí, galera? Maiara apareceu, foi de letra A. Concurseira foi de letra A. E aí? Erasmus e Newton foram de letra A. Ana Paula, letra A. 90% das questões aqui foram da banca, tá? Beleza? Gilmara foi de letra A. Vamos ver a nota de vocês aí no final. Vamos ver como que vai ficar essa classificação aí. De novo, graças a Deus, vai ser listas separadas, né? Nós só estamos concorrendo entre os homens. As mulheres não. As mulheres vão ser entre elas lá, porque são vagas masculina e feminina. Já está terminando. Eu acho que das 15 foi ontem, se não me engano, algo assim. 16 ontem. Hoje foi iniciamos às 13. Às 14. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Última questão aí. Gabarito possível nessa última questão é a letra 19, D. Direito de permanência em sala de Estado Maior não está garantido lá. Beleza? E aqui a última é a letra A. O processo penal deve ser público, salvo se for necessário para preservar o interesse da justiça. Deixei 2 videoaulas que vai no material para vocês assistirem com base em questões, beleza? Para vocês revisarem, voltaram para a Polícia Penal de Minas. E aqui a palavra de hoje é: consagre ao Senhor tudo o que faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Beleza? Galera, se você vai realizar grandes planos, convide o Senhor para ser seu sócio. Sempre dá certo. Beleza? Rebouças foi 16 de 20. Seu problema foi na... Rebouças foi na convenção interamericana. Chegou na convenção, você começou a perder ponto. Na parte geral, você estava dominando. Chegou na convenção, você começou a perder ponto. Erasmo, 17 de 20. Luciano Guidoni, 16 de 20. 18 de 20, concurseira. E aí, galera, qual é a nota de vocês? Ana Paula, 16 de 20. Flávio, 18 de 20. Denis, 18. Todos vocês perderam ponto na parte da convenção. Todos vocês perderam ponto na parte da convenção. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar uma aula para estudar só a convenção, sem questões. A gente vai fazer sem nenhuma questão, porque senão vai ficar sem questões, professor, para resolver? Não, sem nenhuma questão. Igual eu fiz no aulão. E aí, galera, minha estratégia do aulão lá de véspera funcionou ou não funcionou? Pegar os principais pontos, pegar só os detalhezinhos de prazo, funcionou ou não funcionou? Grifar lá, até aquele negócio de lá de propriedade de forma arbitrária, você entendeu? Foi top. Então, dependendo, galera, vocês já fizeram muitas questões, dependendo, vocês estão precisando, ó, dar só um detalhezinho. É isso aí, nós vamos estudar só a convenção, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? É o mesmo documento. Beleza? Nós vamos fazer uma aula só sobre isso aí. Mestre, faz online para eu conseguir. Não, é online mesmo que eu vou fazer. Beleza? É online mesmo. Tesouro hoje, sempre um prazer. As que dão quantos pontos? Professor, as que dão. Não entendi a pergunta. As que dão 2 pontos aí são. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem que anotar aí, tem que deixar bonitinho. Abra o edital lá, mas tem que deixar bonitinho, ó. Português, 10 questões, peso 2. Direitos humanos, 10 questões, peso 2. Legislação especial, 20 questões, peso 2. Beleza? Noções de direito, 10 questões, mas peso 1. Informática básica, 5 questões, peso 1. Raciocínio lógico, 5 questões, peso 1. Beleza? Tudo dão 60 questões, vão dar 60 questões. E 100 pontos no total. Mas 40 pontos vai estar só na parte de legislação especial. 60 pontos é legislação especial misturada com direitos humanos. Beleza? 60, 70, 80 pontos vai dar legislação especial, direitos humanos e português. Só aí já dá 80 pontos dos 100. Beleza? Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Tira print, marca a gente lá, galera. Um abraço. Busque lembrar, tesouros. Recuar só se for para pegar impulso. Vamos para cima sempre. Beleza? Para cima sempre.
Tentando parar de fazer gravar aqui, mas tá difícil, o computador tá